Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. Neste vídeo vamos falar sobre BB Seguridade. Ações caindo, o que podemos esperar de BB Seguridade? Bom, se você é novo por aqui, meu objetivo no canal é compartilhar minha carteira de investimentos, que é focada em dividendos. Sendo assim, caso queira me acompanhar nessa trajetória de investimentos, peço desde já que se inscreva no canal. Bom, antes de falarmos sobre os resultados do primeiro trimestre de BB Seguridade, vamos comentar algumas coisas a respeito, como por exemplo, 66% da BB Seguridade é do Banco do Brasil. Então a BB Seguridade ela é formada por algumas outras empresas, como por exemplo a BB Seguros e a BB Corretora. Então ela detém 100% dessas empresas, na qual elas são subdivididas em outras. A BB Seguros, nós temos a Brasilseg, Brasilprev, Brasilcap e Brasildental. Enquanto a BB Corretora é a Ciclic, que é uma corretora digital. Então, sendo assim, os resultados das empresas, como por exemplo, se a empresa, se BB Seguridade tem 50% de uma empresa e a empresa gera R$100 de lucro, R$50 vai para a BB Seguridade, teoricamente, de uma forma mais simples. Bom, mas o que vem acontecendo aí com BB Seguridade? Bom, no ano passado, a Brasilprev teve uma forte queda nos seus lucros. Isso fez com que a BB Seguridade tivesse o seu lucro também defasado. Bom, pessoal, mas eu não vou falar aqui exatamente sobre os reais motivos, ok? Mas vamos ficar da seguinte forma. Brasilprev possui planos de previdência. Então, o que acontece efetivamente? Nós tivemos um descasamento aí dos índices de inflação, então nós vimos o IGPM bem alto, e também tivemos no ano passado uma forte demanda pelas requisições desses planos de previdência. Então, normalmente, o que a seguradora faz? Ela pega esses valores que ela recebe, faz as suas aplicações e recebe também rendimentos dessas aplicações. Mas em determinado momento, ela tem que pegar esse dinheiro e repassar para a pessoa que fez. Então, dessa forma, no ano passado tivemos uma forte demanda por esses planos de previdência. Então, todos nós já sabemos que o ano passado tivemos muitos problemas correlacionados aí com a situação em que o mundo se encontrava. Bom, BB Seguridade apresentou no primeiro trimestre deste ano 2021 um crescimento aí de quase 11%, totalizando 977 milhões, ou bem próximo de 1 bilhão. O resultado operacional cresceu 7,4%, e aqui também foi algo interessante, onde o resultado líquido consolidado ele cresceu 33%. Isso nós estamos analisando sobre o primeiro trimestre também do ano de 2020. Alguns outros indicadores aqui embaixo também. Então nós tivemos aqui prêmios emitidos de seguro 7,3%, captação de previdência 6,3%, arrecadação de capitalização 7,8%, receitas de corretagem 5,2%. Bom, esse então é o desempenho sobre o primeiro trimestre de 2020. Bom, em relação ao seu resultado operacional, então nós tivemos uma queda aqui do quarto trimestre de 2020 para o primeiro trimestre de 2021. Então isso, se você for analisar trimestre a trimestre, você teria aí uma queda de 11%. Mas se você for analisar ano contra ano, ainda estamos com 9% de crescimento. Bom, em resultado financeiro, nós temos aqui no quarto trimestre uma forte queda, mas no primeiro trimestre nós já temos aqui um aumento. A Brasilseg representa uma boa fatia dos lucros da empresa. Nós podemos ver por aqui que nesse primeiro trimestre representou um montante de 332 milhões. E novamente, se formos analisar trimestre a trimestre, houve uma queda de 20%, mas ano contra ano cresceu um pouquinho aí, 1%. Mas esse é um braço muito bom da empresa, que gera bastante receita para a BB Seguridade. Outro ponto importante é que a gente tem que analisar a sinistralidade. Então, se a gente for analisar essa linha tracejada, nós temos os patamares, os padrões, na qual podemos ter novamente uma baixa dessa sinistralidade, assim as receitas podem aumentar. Bom, em relação ao Brasilprev, como nós já havíamos comentado anteriormente, teve um impacto
muito negativo nos resultados da BB Seguridade no ano de 2020. Então aqui podemos destacar que apenas no quarto trimestre teve uma queda muito grande nos seus resultados financeiros. Isso impactou diretamente os lucros da empresa. Isso se deve para essa parte de captação e resgate. Quanto às contribuições, nós podemos notar uma certa queda de trimestre para trimestre, mas no ano ainda está com um crescente de 6%. Bom, em relação ao seu lucro líquido, como houve uma queda dos seus resultados financeiros aqui no quarto trimestre, obviamente apresentou essa queda tão brusca aqui nos resultados do quarto trimestre do ano passado. No entanto, para o primeiro trimestre, nós podemos notar que já está bem próximo dos patamares de outros trimestres anteriores, assinalando uma crescente nos seus resultados. Bom, aqui também nós podemos ver um dos motivos na qual fez com as ações da BB Seguridade viessem caindo consideravelmente nesses últimos meses. Então, assim, as previsões, caso a Brasilprev tivesse novamente aí prejuízos, poderia afetar seriamente os resultados de BB Seguridade. Mas como vimos aqui, os resultados de Brasilprev surpreenderam e, na verdade, teve um crescimento muito grande. Então, se a gente for analisar trimestre a trimestre, teve um crescimento de 113% e no ano contra ano, mais de 50%. Bom, a BB Corretora também é um dos principais braços aí nas receitas da BB Seguridade. Então, só a receita de corretagem aqui no primeiro trimestre representou 928 milhões e o lucro líquido ajustado 506 milhões no primeiro trimestre de 2021. Então, nós podemos ver que a margem líquida é muito estável e representa uma boa margem. Bom, em relação às estimativas da empresa para o ano de 2021, o resultado operacional ficou um pouco abaixo do esperado, tá? Mas bem próximo do que foi definido, que é de 8% a 13%. Então, lembrando que esse é somente o primeiro trimestre, mas ficou um pouco atrás da expectativa. Prêmios emitidos da Brasilseg está dentro das expectativas, então a gente pode ver que a expectativa que era de 7% até 12% e está em 7,3%. Reservas de planos de previdência, aí de entrar aqui a Brasilprev novamente, a estimativa é que ficasse entre 4% e 7%, mas já está em 6,4%. Bom, então um resumo dos principais itens aqui relacionados à BB Seguridade, e nós podemos ver também alguns destaques referente à Brasilprev, que mesmo tendo um grande prejuízo ano passado, trazendo abaixo os resultados de BB Seguridade, nesse primeiro trimestre já veio com a expectativa muito forte e conseguiu reaver o crescimento dos seus resultados. Bom, em relação às cotações a dividendos, hoje no dia 4 de maio, a BB Seguridade fechou a R$ 21,98. Então nós temos aí um desempenho bem fraco das cotações. Então, visto que já vinha caído há algum tempo por conta de vários fatores ocorridos desde o quarto trimestre lá de 2020, por vários fatores ocorridos no quarto trimestre de 2020. Então, a cotação que estava aí 29,75 veio para 21,98. No entanto, isso significa que a empresa é uma empresa ruim, que ela deixou de ter os seus fundamentos? Para quem investe em longo prazo, tá? Nós temos que analisar se os fundamentos dessa empresa eles se deterioraram. Mas no caso, bom, ao meu ver, a empresa ainda continua sendo uma empresa muito boa e muito sólida. Então, convém os estudos. Então, eu não vejo uma cotação tão baixa assim para pensamento de longo prazo e com os fundamentos que a empresa, a capacidade que a empresa tem de geração de receita, talvez seja uma oportunidade de entrada na BB Seguridade, visto que com o que foi pago nos últimos 12 meses, com essa cotação, nós temos um yield de mais de 6%. Bom, vamos dar uma analisada aqui agora no desempenho das ações. Então, nós podemos ver aqui o lucro por ação. No primeiro trimestre de 2020, esse lucro por ação estava em torno de 44 centavos. Segundo trimestre, 49 centavos. E aqui nós temos o primeiro trimestre já de 2021, esse lucro por ação em 49 centavos. Em relação aos dividendos por ação, nós temos aqui 47 centavos no primeiro trimestre de 2021. Bom, aqui nós temos a linha de payout
a média de payout distribuído pela empresa é de 95%. Essa atual aqui está sem marcar, mas nós temos aqui o ano de 2021 e no ano de 2020 foram distribuídos 70%. Mas o que chama atenção aqui para nós é aqui um pouco atrás, onde nós temos aqui uma constância na média aí de 80% do seu lucro líquido distribuído. Bom, sendo assim então, se nós temos um lucro por ação no primeiro trimestre de 49 centavos, caso no segundo trimestre temos algo parecido, teríamos basicamente a mesma coisa ou até mais em relação ao lucro por ação. Então, como que isso fica? Vamos aqui para uma planilha para que nós possamos fazer algumas projeções. Bom, então aqui na planilha eu vou colocar o valor da ação atual, vou colocar R$ 22,00, mas foi R$ 21,98. Total de ações e o payout eu vou colocar de 70%, que foi o payout do ano passado. Então, o que significa isso? Nós vamos ver aqui o quanto isso vai representar de dividendos para nós. Bom, em relação ao lucro, bom, então apenas para projeção, nós vamos colocar um lucro aí de 3,8 bilhões, que foi praticamente o do ano passado. Bom, então dessa forma nós teríamos aqui, isso comparando com o do ano passado. Então, vamos supor que BB Seguridade tivesse algo parecido com o retorno do ano passado. Por que eu estou fazendo com o do ano passado? Porque nós temos, na verdade, um lucro que de repente seria possível, mediante as condições que estamos no momento, mas nós temos uma cotação bem abaixo das médias anteriores. Então, por isso que eu estou fazendo essa comparação. Então, nós teríamos aí para distribuir algo em torno de 2,6 bilhões, o que viria um valor de 1,33 por ação, que nos remete aí a um yield de praticamente 6%. Então, nessas cotações, para uma perspectiva bem baixa, ainda temos um yield muito interessante. Bom, a BB Seguridade, em seu histórico, algo em torno de 4 bilhões na média. No ano de 2019, por exemplo, ela teve um lucro de 6 bilhões. Então, caso isso ocorra com a distribuição de um payout de 70%, ainda teríamos um yield bem alto de mais de 9%. Mas isso, caso ela consiga alcançar aí os resultados de 2019 com uma distribuição de 70%. Uma outra situação em que a gente pode encontrar e que seria completamente possível, colocar o seu payout em 80%, já que na maioria das vezes ela sempre pagou 80%, às vezes paga um pouco mais, mas a maioria foi 80%. E nós repetirmos os feitos do ano passado com um pequeno acréscimo, algo em torno de 7% de yield com a cotação atual. Pode ser uma boa porta de entrada para quem está pensando ou para novos aportes para quem já tem ação no portfólio. Lembrando, gente, que isso não é uma recomendação de compra ou de venda, ok? Então, isso é apenas para os nossos estudos. Bom, e para esse ano, como que fica relacionado ao que a gente ainda pode ter relativo aos dividendos para o mês de agosto, que normalmente ela anuncia seus dividendos. Então, como nós temos aqui esse lucro por ação logo no primeiro trimestre, e nós temos um lucro de praticamente 1 bilhão, então eu vou colocar nessa simulação nossa 2 bilhões, o que nos dá aí um retorno de praticamente 80 centavos por ação ainda, resultando aí num yield até o mês de agosto de 3,64%. Lembrando que o payout nós colocamos o payout na média que ela vinha distribuindo anteriormente de 80%, mas em 2020 ela distribuiu cerca de 70%. Então, mesmo assim, ainda teríamos um yield que para mim, para a questão de 2 ou 3 meses, é um yield bem interessante de 3,18. Bom, gente, então, mais uma vez, BB Seguridade é uma empresa de um setor perene, sólida, com bons resultados, sempre apresentando bons resultados, tem uma capacidade muito grande de geração de receita. Então, creio que vale a pena alguns estudos. Para quem não está pensando em entrar, creio que nessa faixa de R$ 22,00 seja uma boa oportunidade. E para quem já tem, seja também uma oportunidade para novos aportes. Lembrando que isso não é uma recomendação de compra ou de venda. Bom, então por esse vídeo é isso. Espero que tenha ajudado. Caso gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Então, no mais é isso. Meu muito obrigado. Até o próximo vídeo.